Meus irmãos, nós vamos pregar nesta noite a palavra de Deus, tá certo? Abre a Bíblia comigo, ou acompanhe pelo telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo de número 3. Vamos ficar em pé novamente? Nós temos um bom costume, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ainda Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, por gentileza. Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Amém? Muito bem, podeis tomar assentos. Nós temos aí 2 textos bíblicos que nós vamos usar nesta noite para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração, não somente dos novos obreiros, famílias, mas para todos nós, a Igreja de Cristo Jesus. Pedindo a Deus uma palavra para esta noite, o Senhor Jesus nos deu esta mensagem. Eu quero falar sobre alguns requisitos para ser obreiros. Alguns requisitos para ser obreiro. Vou usar bastante o telão. Os nossos sonoplastas são bem eficientes. Nós queremos contar com a colaboração para que possamos ler alguns textos bíblicos com base no tema que nós vamos pregar. Aqui nós vemos em Atos capítulo 6, versículo 3, lá na igreja primitiva, a Bíblia diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja da época se preparava, crescia, multiplicava o número de crentes e houve a necessidade, naquela ocasião, consagrar alguns homens ao diaconato, ao serviço ministerial, para servir a igreja e a obra de Deus continuasse crescendo. E eu fiquei maravilhado que nós também tivemos o privilégio de escolher 7. Há 3 anos atrás, nós escolhemos 3. E agora nós escolhemos 7. Então, nós estamos diante da palavra de Deus, que nos mostra alguns requisitos. O primeiro requisito para ser obreiro é conversão. O primeiro requisito para ser obreiro é conversão. Para tanto, eu peço que coloque para nós ali Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus: e vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Primeiro passo, primeiro requisito para ser obreiro, precisa ser convertido. Parece até uma incoerência, mas não é. Parece até um paradoxo, mas não é. Tem gente querendo ser obreiro sem ser convertido. Acredita nisso? Por que convertido, pastor? A palavra convertido vem de conversão.
Conversão significa transformação. Se nós não formos transformados, regenerados, mudados, não tem como servir a Deus como outrora nós servia ao mundo. Nós servia as coisas deste mundo, mas nós somos chamados para a salvação, para servir a Deus. E aqui está o texto, dizendo que Deus se encarrega de tirar um coração de carne, de tirar um coração perverso, de tirar um coração ruim, de tirar um coração de maldade e colocar um coração aonde habita o Espírito de Deus. Aleluia! Então nós louvamos a Deus que o primeiro passo é conversão. Às vezes nós temos no meio ministerial pessoas com um título ou até com uma credencial que quer brigar, daqui a pouco está falando mal um do outro, daqui a pouco está comprando, não está pagando, daqui a pouco está fazendo tantas outras coisas, é porque simplesmente não é convertido. Precisa se converter, precisa nascer de novo, porque quem é transformado por Jesus, a Bíblia diz que passa a ter a mente de Cristo. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando a gente tem a mente de Cristo, a gente pensa diferente, age diferente, anda diferente, fala diferente e tem a graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu dirigi uma igreja numa cidade próxima aí, não vou dizer o nome dela, que hoje em dia é tudo mostrado, tudo filmado aí, né? Mas eu estava em um culto e nós estávamos sem tocador. Graças a Deus que tem uns tocador animado, mas tem um lugar que tem uns tocador que só a graça. Lá eles eram meio birrento, não via no culto, era meio complicado. E não tinha nenhum tocador, de repente chegou um gaiteiro dos bons, que congregava comigo numa outra igreja, quando eu era cooperador, congregava comigo, e pensa num cabra que toca. Ele toca tão bem que ele estava contratado em tocar nos bailes da terceira idade, na cidade. Já há mais de 2 anos. Puxava o vaneirão mesmo, e os acima dos 60 que não conhecem bem a palavra de Deus, entravam firme. Ia até madrugada. E de repente, aquele amigo meu, colega, desviado da igreja. E ele chegou no culto. E não tinha tocador. De repente, chega um obreiro nos meus ouvidos. Ainda bem que foi só nos ouvidos. Falou: pastor, o fulano de tal está aí. O senhor quer que ele toca? Eu olhei para ele, de cima e embaixo, dando o pé até o cabelo, falei assim: aqui só toca crente, meu amigo. Aqui só toca crente. E daí acho que eu não sei como é que ele levou a mensagem para o cidadão nunca mais voltou na igreja. Mas eu fiquei feliz que eu tive agora esses dias nessa cidade, e ele estava lá crente, tocando para a glória de Deus. Mas aquele obreiro veio falar comigo que o tocador estava ali, mas não é crente. Pode ser o maior profissional dos Estados Unidos, da onde quer que seja, de Israel, mas se não servir a Deus, não serve para louvar a Deus conosco. Precisa passar por uma conversão. Depois eu pensei: será que eu fui muito pesado? Claro que não. Claro que não. Então não tem pregador, tem um camarada doutor aí que fala bem, tem o dom da oratória, tem curso de oratória, pode chegar aqui e falar umas besteiras e umas neiras para nós? Claro que não. Eu prefiro ouvir o irmão, a irmã analfabeto de pai e mãe, que começa a dar glória a Deus e aleluia, e conta os testemunhos, faz uma oração e Deus opera maravilha e está tudo certo. Vale um amém? Segundo requisito para ser obreiro: precisa ter uma chamada. Precisa ter uma chamada. Precisa ter bom testemunho. Se tem uma chamada, automaticamente ele se adequadra à chamada. Para tanto, nós vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 12,
versículo 1 ao versículo 3. Vamos ver o que diz? Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou ali Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando da chamada de Abraão. Atos capítulo 6, versículo 3. Baseado no bom testemunho. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, de bom testemunho. Então, para ser obreiro, primeiro precisa ser convertido. Segundo, precisa ter uma chamada. Essa chamada não vem do pastor. Essa chamada não vem da sua esposa. Essa chamada não vem de uma igreja local. Essa chamada não vem de uma opção. Essa chamada vem de Deus. Pelo menos precisa vir de Deus. Porque tem alguns aí que, infelizmente, são poucos, mas eu creio que tem. Creio que no nosso meio não, mas por aí fora a gente vê as pessoas que de chamada não tem nada. Não tem nada. Então, nós precisamos entender. Eu contei esses dias para alguns irmãos, não vou dizer o grau de parentesco, mas eu dirigi uma igreja e de repente o meu pastor presidente me fez uma visita. Eu falei, pastor, está congregando comigo aí o meu parente. E esse parente tinha um título de obreiro, lá de uma outra denominação, e veio congregar comigo. Mas uma coisa eu aprendi bem cedo, não misturar ministério com parentesco. Não misturar ministério com amizade. Não misturar ministério com amigos. E aquele era parente e bem chegado. Por isso não vou nem falar o grau de parentesco. Mas pensa naqueles mais chegados mesmo. E ele estava congregando comigo. Aí o meu pastor presidente me fez a seguinte pergunta. Falou, Dercy, esse teu parente aí, ele tem chamada de Deus? E eu respondi assim, pastor, eu conheci ele como meu parente, mas ele nunca trabalhou comigo. Eu sei que só porteiro da igreja ele foi 25 anos, mas como obreiro eu não conheço. Mas agora vai trabalhar comigo, eu vou conhecer se é ou não. Tá bom? Passou-se um ano, não chegou 2 anos. Não sei se 6 meses, 1 ano. Novamente o pastor não esquece. E chegou e disse, e o fulano? Tem chamada? Eu disse, pastor, não. Não tem chamada. E para mim ver se ele tinha chamada, o que eu falei para ele? Falei, olha, fulano, você tem vontade de continuar no cargo que você foi consagrado lá na tal denominação? Então o senhor chegou aqui agora, o senhor tem que mostrar trabalho. O senhor precisa trabalhar. Não é só cadeira no púlpito, não. O senhor precisa evangelizar, o senhor precisa ir para as ruas. E comecei a falar para ele o serviço de um obreiro. Falei, não, agora já estou meio velho, já trabalhei bastante. Falei, então fica assim, né? Então, eu guardei aquela para mim. Falei, não, ele não tem chamada, não. Porque quem tem chamada não precisa nem mandar. Ele faz, ele sente no coração. Ele sabe para que Deus chamou ele. Então, eu disse, ele não tem chamada. E, dali para cá, nunca mais teve um reconhecimento. Por quê? Parente íntimo, porém, não tinha chamada. E por não ter chamada, eu não sou nem um bobo colocar a mão em quem Deus não chamou. Tá certo? Então, primeiro, conversão. Segundo, a chamada e bom testemunho. Em terceiro lugar, terceiro requisito para ser obreiro, está baseado em Hebreus capítulo 11.
e o versículo 1 ao 6, vamos ler. Olha o que está escrito ali. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6, para nós encerrar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para ser obreiro, precisa ser cheio de fé. Não tem como. Sabe aquela pessoa que você vai falar? Nós vamos fazer, nós vamos trabalhar, nós vamos lá. Eu me lembro quando fui dirigir a primeira congregação num distrito chamado Marilu. Não sei se tem no mapa não, tá? Mas nós estávamos lá, uma igrejinha de madeira, pequena. E na minha chegada eu já reuni as irmãs, nós precisamos ter círculo de oração. Toda igreja, Assembleia de Deus, tem círculo de oração. Aí era 3 irmãs. A minha esposa 4. Ah, pastor, é pouquinho, mas eu vou ajudar vocês e Deus vai mandar mais. Vamos começar o círculo de oração. Então, começamos. E Deus abençoou, Deus prosperou. Deus foi ajudando, Deus foi abençoando. Eu me lembro na primeira igreja, quando nós estávamos organizando os cargos, nós precisávamos de um tesoureiro. Isso ficou marcado dentro de mim, esse acontecimento. Eu fiz uma reunião, falei, irmão, nós precisamos de um tesoureiro. Quem aqui se habilita? Trabalhar como tesoureiro, anotar as ofertas, anotar os dízimos. Olhar para um, olhar para outro, olhar para um, olhar para outro. Ninguém se manifestou. Aí, de repente, um cooperador já com seus 60, quase 70 anos, analfabeto 100%, levantou a mão. Aí eu achei estranho, né? Falei, como é que o analfabeto vai ser tesoureiro? Ele levantou a mão. Falei, fala, hoje ele é pastor lá em Ângulo, aquele que teve na minha posse aqui, eu apresentei aqui de senhor de idade, está lá até hoje morando em Ângulo. Ele falou, pastor não, irmão Dercy, deixa comigo. Eu achei meio estranho. Falei, mas como assim, irmão Antônio? Eu sabia que ele era analfabeto 100%, não sabia nem assinar o nome. Falei, mas como assim, irmão Antônio? Bem paranaense, falou, é o seguinte, meu irmão, se os que têm letra não quer fazer, deixa comigo. Eu pego e mando meus filhos anotar. Eu pego a oferta, eu pego o dízimo e faço os meus filhos anotar. Mas pode deixar comigo. Falei, ô glória. Porque tem gente que tem formação em A, B e C, mas não quer fazer a obra de Deus. É baita de um preguiçoso. E quando faz relaxado. Aí Deus levanta o analfabeto, Deus levanta da idade avançada, Deus levanta a criança para fazer a obra. Para fazer a obra. Esses dias eu falei com um companheiro, rapaz, se você não encontrar um segundo lá, homem, acha uma irmã, mas coloca para fazer a obra. Se faltar varão, tem varoa. E elas não perdem para nós, não. É corajosas. São ou não são? Diga amém as mulheres. Você viu, rapaz? Vocês ouviram, né? Pensa nas irmãs animadas.
É isso aí, irmãos. Obrigado, irmãos, pela atenção, né? É verdade. Eu conheci o lugar chamava Peixinho, ou chama Peixinho até hoje, próximo do tal do Marilu, onde eu passei. O pastor de administração conta que não tinha um homem para dirigir a igreja. De repente, um irmão por nome de Esther Rita. Ela se prontificou e disse, pastor, se o senhor quiser, eu estou disposto a dirigir a congregação. Pois é você mesmo, vai lá dirigir a congregação. Pronto, Deus dá graça, Deus prepara, não sei se por um pequeno período, um grande período, mas Deus sabe como trabalhar. A obra de Deus não para. A Bíblia diz, se nós se calarem, as pedras vai clamar. É igual falar de obreiro novo, fulano é muito novinho. Eu fui segundo dirigente, hoje em dia eu quero falar bonito, co-pastor, né? Naquele tempo não falar co-pastor não. Eu fui segundo dirigente de uma igreja, em Iretama, posso dizer o nome? Eu era solteiro. Não tinha casado, tinha 18 anos. 17 para 18 anos. Chegou na reunião, tinha mudado o segundo dirigente. Deve morar em Curitiba até hoje, chama Baltazar Vicente da Silva, foi meu coordenador. Ele foi embora, transferiu sua residência para Curitiba e ficou sem segundo. Na reunião, o obreiro apresentou quem vai ser o segundo dirigente da igreja aqui em Iretama. E olha para lá, olha para cá. Alguém apontou o Dercy, está aí. Ele disse, é meu candidato. Apesar que o cargo não condiz para ele, porque ele é solteiro. Usou essas palavras. Mas logo, aí falou assim, mas logo ele casa. Claro, bonito e namorando, tem que casar logo mesmo. Deixa quieto. E casei mesmo. Isso foi no ano de 89. Casei em 89, fui batizado com o Espírito Santo em 89. No final de 89 fui apresentado a diácono. Não deu tempo de ser consagrado porque virou o ano. Fui consagrado a diácono no ano de 90. Em 91 fui consagrado a presbítero pela misericórdia de Deus. Já faz algum janeiro. E estamos aí. O importante não é a idade, o importante não é faculdade, o importante não é falar bonito, o importante é querer fazer. O importante é ser esforçado. O Senhor falou para Josué, tem bom ânimo, seja corajoso. Você vai herdar o lugar do seu sucessor, mas faça bem, seja corajoso, seja animado. Então, nós estamos falando que o terceiro requisito para ser obreiro precisa ser cheio de fé. Vamos fazer uma campanha para reformar a igreja? Opa, eu sou o primeiro, irmão. Marca o meu nome aí. Não é só o nome não, né? Mas também não tem dinheiro na hora, né? Porque hoje em dia está tendo uns que só marca o nome. Eu não vou dizer o nome, mas está aqui. O dirigente de uma congregação falou, pastor, lá de vez em quando, todo mês, nós fazemos uma faxina. Mas como faxina? Porque no dia da ceia, tem uns irmãos que fazem um vale para a missão e não paga. Passa um mês, 2, 3, 4. Aí agora eles já sabem os que não pagam. Mas sabe que é crente? Diz que é. Aí lá na tesouraria mesmo, já nem consulta o obreiro, já rasga todos os papelzinhos jogando no lixo. Não vou falar o nome da cidade para vocês não acharem muito, mas esse daqui está me ouvindo na minha retaguarda. É uma verdade, não é brincadeira, não estou inventando. Infelizmente é verdade. Isso é cheio de fé? Tá mais para cá, safado. O discurso ficou meio duro, né? Quando o pastor presidente prega, é assim mesmo. Cheio de fé. Fé fala de coragem, fé fala de ânimo. Fé fala de prontidão. Vamos para o culto na praça? Vamos. Sol está 40 graus, não tem problema. Vamos. Eu me lembro, eu morei na cidade de Sertãozinho, São Paulo. Chegou lá o pastor Severino. O pastor Severino chegou com muito ânimo, muita garra e promoveu uma cruzada evangelística na praça Jardim Alvorada daquela cidade. Mas a cruzada era para 3 ou 4 dias. 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Montou um palco lá, divulgou no bairro e tal. E nenhum dos dias da cruzada choveu. Igual agora para maio. Mas deu uma chuva. E eu achei interessante que lá no meio daquele povo lá,
tinha um novo convertido e ele era policial. Ele tirou o cap assim e deixa a água cair. Não correu, não. Uns correu pegar guarda-chuva, sombrinha, correu para o carro. E eu fiquei aquele, olhando aquele policial. Ele não saiu do seu posto. Do jeito que ele estava ali, ele ficou até o final da cruzada. Nós somos soldados de Cristo. Tem gente que dá um friozinho, dá uma chuvinha, dá um trovão, dá um calorzinho, já estou fora. Deus está precisando de homens cheios de fé, amém? Mulheres cheias de fé, amém? Precisamos, irmãos. Não adianta ficar aí com o título, com o nome, mas não tem a graça de Deus, então desocupa o lugar, deixa o lugar para outro. Precisamos, é um dos requisitos. Eu não estou inventando, eu estou falando, anotei, claro, o Espírito de Deus me deu, mas eu fiz questão de anotar todos os textos bíblicos. Para não falar, o pastor está inventando aí, tentando falar bonito e tal. Eu estou mostrando biblicamente. Para ser obreiro, precisa ser cheio de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, eu anotei 4 requisitos. Primeiro, conversão. Segundo, chamada. Terceiro, cheio de fé. E quarto, cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio. Diga comigo, cheio. Cheio. Cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Homem de bem e cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, não apague o Espírito, não extingue o Espírito. Pelo contrário, ele é fervoroso no Espírito. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele dá amém. Ele fala línguas estranhas, ele sente a presença de Deus, e não só quando está pregando. Nos dias que estamos vivendo, tem gente que acha que o fogo está no microfone. Vocês perceberam isso? Se vocês nunca ouviram falar, estão ouvindo hoje. Fogo no microfone. O senhor está lá no banco até meio cochilando, meio quase que dormindo. Vamos ouvir o cantor cantar o hino. Opa! Salve o irmão com o pastor, amém! O povo tem que falar amém, e ele fala amém também, vira uma bagunça. Quem que cumprimenta com o pastor da igreja tem que falar amém, não quem está falando. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá aleluia aí, irmão. Fica de pé, levante a mão, pega no seu irmão, dá abraço ao seu irmão, faz não sei o quê. Mas o feliz, que eu não vou falar infeliz não, tá? O feliz estava lá cochilando. Estava com sono. Mas quando pegou no microfone, recebeu um fogo, não sei de onde. Do céu, não é? Eu falei de cantor, né? E pregador, não é diferente. Se o outro estiver pregando, ele nem glória a Deus ele dá. Parece que fica até torcendo que a mensagem não sai muito boa, que Jesus não faz milagre. Isso é para quem não tem chamada, viu? Quando vocês veem alguém, precisa falar muita coisa, só falar que lá não tem chamada não. Agora, quando tem chamada, ele é fervoroso no Espírito. Ele é fervoroso. Se ele pregar, ele é fervoroso. Se ele cantar, ele é fervoroso. Se o outro pregar, ele é fervoroso. Se o outro cantar, ele é fervoroso. Não importa se o outro que está cantando, pregando, Deus está usando. Ele é fervoroso no Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É a última hora da igreja na terra. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. É o texto que nós acabamos de ler. E agora eu quero trazer aqui 4 conselhos a todos nós, em especial os novos obreiros. 4 conselhos veio ao meu coração na madrugada deste dia. E durante o dia eu fiquei pensando, e à tarde tirei um tempo para falar com Deus e anotar. E quero dar os conselhos com textos bíblicos. Não é fruto da minha mente, não. É algo de Deus.
é algo do céu que nós precisamos. O primeiro conselho está em João capítulo 3, versículo 16. Precisamos ter amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E a Bíblia diz que Deus, olhando para este mundo, não viu um justo sequer. Nenhum. Já pensou você pegar o seu único filho para dar a vida para quem não presta? Se não tinha justo, não tinha quem prestava. A Bíblia diz, ele olhou e não viu nenhum justo. Só que Deus é tão grande, que Deus vê o passado, o presente e vê o futuro. No futuro, no presente, ele não estava vendo justo. Mas hoje ele estava vendo a igreja atual. Os milhares e milhões de cristãos que servem a Deus de verdade. Ele diz, meu filho, eu preciso de alguém que desça até a terra e tem coragem da vida pela humanidade perdida, pela humanidade perversa, pelos malfeitores e pecadores. E Jesus amou. Homens e mulheres de Deus também amam as almas. Não importa a condição social, se é rico, se é pobre, se mora num palácio, se mora na periferia, ou se mora na sarjeta, na calçada ou na rodoviária. Quando de vez em quando aparece uns aí, eu estou morando na rodoviária ali, tem um papelão para dormir e preciso de comida. Esse dia chegou nós atendemos, o Gilberto. Não tinha comida, não tinha cama, damos um jeito em comida, damos um jeito numa passagem que ele precisava, mas fizemos alguma coisa. Fizemos alguma coisa. Eu estava em Toledo essa semana e junto comigo estava o evangelista Alex, né? E nós dois estávamos descendo do hotel para o restaurante, 50 metros, bem pertinho ali. E de repente um senhor, meio sujo, meio mal vestido, chegou e disse, ô senhor, você dá uma marmita? Eu estou querendo comer, estou com fome. E eu fiquei bem quieto, só dando uma olhada, né? O companheiro já falou, me acompanhe, vamos ali. Chegou lá, enquanto eu fui escolher o cardápio lá, já foi lá, pegou a marmita, entregou na mão do homem, eu comeu o faceiro. Tem que fazer alguma coisa, irmãos. São almas. São almas. São pessoas que precisam, para ser obreiro, precisa ter amor pelas almas. Amor pelos perdidos. Amor por aqueles que a sociedade despreza, mas a igreja abraça e valoriza. E estamos dispostos a dar a mão amiga. É uma pena que a sociedade não valoriza muitas vezes o trabalho da igreja. Nós não temos dinheiro de órgãos públicos, de governo federal, nem estadual, nem municipal. Mas a igreja faz com amor, faz com dedicação, faz com carinho. E o nome de Jesus é glorificado. Segundo conselho, está em Provérbios capítulo 18, versículo 12. Vamos ver o que está escrito lá. Provérbios 18 e 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. Quer ser honrado? Se humilha. Como é difícil ver pessoas arrogantes. Como é difícil. Uma vez eu estava em Iretama e alguém falou, sabe quem está em Iretama aí? Está lá na loja do irmão fulano de tal? Não. Pastor fulano de tal. Que prega em Camboriú todo ano. Eu falei, rapaz, vou lá. Eu tenho fita dele, testemunho dele, o homem fala bonito, tem um vozeirão. E parará, fui lá, cheguei lá, estava no canto sentado. Que prazer conhecer o senhor, Padre Senhor. O homem nem sequer levantou. Eu voltei quase desviado. Quase perguntei se ele era crente. Que decepção, voltei triste, sabe quando você espera receber menos um abraço, prazer todo meu, tal. Agora, a gente estava sentado lá, na mãozona assim, nem olhou para mim.
Quem sabe se eu estivesse chegando num carro novo, quem sabe eu tinha me cumprimentado, né? Infelizmente, quer ser honrado? Tem um segredo. Seja humilde. Humildade é o segundo conselho. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser sábio, pode ser ignorante, precisa ser humilde. Eu louvo a Deus que nós estamos em Ubiratã, e estamos aqui há quase 7 anos, eu louvo a Deus. Tem pessoas aqui que têm posses, que a gente sabe, mas a gente desfruta de uma amizade, e que são humildes. Que não empina a cabeça, o nariz, né? Que não pisa em ninguém. Que considere e respeite as pessoas. Isso é muito válido. Quer ser honrado? Seja humilde. Seja humilde. Tem gente que pega uma credencial e fala assim, agora eu sou tal. Agora sou eu e mais eu. Vamos aprender com os mais antigos que o crescimento do obreiro não é para cima, é para baixo. Para não falar outra coisa, vamos colocar aqui raízes, né, de árvore. A árvore é grande, mas as raízes têm que ser profundas, senão a árvore cai. Então, irmãos, a humildade vale muito. Mais um texto bíblico, Mateus 11, 29. Vamos aprender de Jesus, vamos ver o que diz lá. Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu louvo a Deus por pessoas que estão em nosso meio. Tem 2, 3, 4 faculdades, mas são humildes. Serve a Deus de verdade, vai morar junto conosco no céu. Porque uma coisa eu aprendi bem cedo, a igreja é o único lugar no mundo que o pobre e o rico sentam na mesma cadeira. Sabiam disso? A igreja, vou repetir, a igreja é o único lugar no mundo que o pobre e o rico sentam na mesma cadeira. Se chegar o governador, vai sentar junto com você. Chegar o presidente, vai sentar aí. Chegar o senador, vai sentar aí. Chegar o doutorzão lá, o juiz mais famoso lá do Supremo Tribunal, vai sentar aí. Vai sentar junto com a gente. O carro é diferente, a casa é diferente, o avião lá tem essas classes diferentes. Enfim, o cruzeiro, nunca andei naquele trem lá, mas que tem diferença também. Tudo tem diferença, a roupa, o calçado, enfim. Mas aqui é o único lugar que o pobre e o rico sentam na mesma cadeira. Vale um amém, irmãos? É casa de Deus. O Pai é um só, não adianta. E se for orgulhoso, não cabe no nosso meio, não. Fica por um pouco de tempo e não consegue ficar. E não vai poder morar no céu também, porque é lá o lugar para os humildes. Terceiro conselho. Sinceridade. Verdadeiro. Provérbios de Salomão 12 e 22. Olha o que diz. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis. Deus não aceita. Deus não concorda. Deus não atrai. Mas os que agem fielmente é o seu prazer, é o seu deleite. Como é difícil ter alguém ao nosso lado. Fala como pastor, fala como pai, fala como marido, fala como filho, fala como companheiro no ministério. Quem tem que orar muito para Deus mudar. Porque olha, como é difícil você trabalhar com uma pessoa que ele é infiel, mentiroso. Para quem é empresário, imagine alguém dessa característica na tua empresa. Você gostaria cuidando do caixa?
Também que hoje tem as filmagens, né? O cara está embolsando dinheiro, mostra a câmera lá e já chama a polícia e resolve, né? Imagine ser com um vice-presidente infiel, um copastor infiel, um tesoureiro infiel, um secretário infiel, um dirigente fiel. Deus me livre. Deus me guarde. Então a Bíblia está mostrando para nós, os lábios mentirosos são abomináveis. Se você gosta de mentir até por brincadeira, para com isso. Quando você está mentindo por brincadeira, você está emprestando os seus lábios para o diabo. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, diz a Bíblia. Se tiver algum mentiroso, diz Jesus, me liberta. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Quem sabe mente um pouquinho, né? Para ganhar dinheiro. Mente um pouquinho para não ser punido. Mente um pouquinho para não ser chamado a atenção. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter coragem de falar a verdade. Tem um ditado aí, quem fala a verdade não merece castigo. Às vezes até é punido, mas um pouquinho mais leve, porque falou a verdade. Procure o seu pastor, o seu dirigente. Pastor, eu quero falar com o senhor. Aconteceu isso, isso e isso. Ou infelizmente eu falhei, eu descuidei, e aconteceu isso comigo. Mas estou na mão do Senhor e na mão da igreja, me ajude pelo amor de Deus. E a gente vai ajudar. Agora o duro, quando a pessoa fica escondendo. E tem pessoas que vê falando, não vou falar, que se eu falar, eu perdo o amigo. Cuidado você ir com o seu amigo para o inferno, viu? E biblicamente vai. Parece que o discurso é pesado, mas é uma verdade. O outro errou. Você sabe que ele errou. E fica coitando o erro, os dois errados. Os dois errados. Ainda digo mais. Quando tem duas pessoas e um deles é ladrão, a polícia pega, não sai no noticiário, a polícia pegou um ladrão acompanhado do inocente. A suspeita é os dois ladrões. É ou não é? A suspeita é os dois criminosos. Até que prova o contrário. Então, quem concorda, quem esconde, quem fica junto com o erro, está errado também. Sai de perto deles, senão você vai se perder. Sai de perto deles, senão você vai perecer. Sinceridade, verdadeiro. Fale a verdade, irmãos. Deixo o meu conselho aos obreiros nesta noite, em nome de Jesus, com muito temor e tremor. Fale a verdade, nem que for para morrer, fale a verdade. Fale a verdade. Eu vi um pregadorzão falando uma vez, muito famoso, e concordo com ele, não vou citar o nome, mas ele estava pregando e disse assim, o homem tem que ser homem até para pecar. Ele diz assim, tem gente que é igual o jumento, morre, mas não entrega. Morre, mas não entrega. O jumento, quando ele empaca, são outros animais também, mas vamos usar o jumento. Você puxa ele, ele se estaca ali, talvez arranca até o pescoço, mas ele não vai. Mas verdade dura, mas é verdade. Quarto e último conselho. Provérbios capítulo 16, versículo 8 e 9. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, eu anotei aqui, quarto conselho, fidelidade, honestidade. Sede fiel.
A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando a pessoa é fiel a Deus, pode que o homem não vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E já que estamos falando de ministério, o dono da igreja é Deus. Quem chama para o ministério é Deus. É Deus que abre o olho do obreiro, do homem de Deus, para ver quem é chamado e o tempo certo. Eu me lembro, há uns 4, 5 meses atrás, quando nós convidamos a igreja para orar. Vocês devem lembrar disso. Eu disse: eu preciso que em todo o campo nós tenhamos uma campanha de oração. E aqueles que puderem, pelo menos um jejum na semana. Porque eu preciso tomar uma decisão numa escolha. Quem lembra disso? Levante a mão. Quase todos lembram. E ainda disse mais: não posso falar ao vice-presidente, não posso falar com o pastor, não posso falar à minha esposa, não posso falar a ninguém. É só eu e Deus. Não é que eu sou melhor, não sou importante. É que a minha posição exige isso. A minha posição exige isso. Eu não posso falar tudo que eu penso, tudo que eu quero. Tem muitas coisas, é só aos pés de Jesus chorando às madrugadas. Diz: Deus, dá-me uma resposta. Deus, me mostra a decisão. Deus, me mostra o caminho. Deus, o que eu vou fazer? Me dá sabedoria. Graças a Deus que a igreja orou. E Deus revelou ao meu coração esses 7 nomes para o momento que hoje estão sendo para receber os certificados, as credenciais, que ontem, dia 5, recebeu a graça de Deus ali em Toledo, pelas mãos dos homens de Deus. E uma coisa é certa: a minha esposa me confidenciou algo que não é segredo, eu não vou citar nome, mas vou contar, que eu achei muito interessante. Diz que uma esposa de um outro obreiro encontrou com a esposa do obreiro que está aqui, que foi consagrado, e disse assim: que bom que o seu esposo vai ser consagrado agora, né? Estava passando da hora já, né? A irmã sábia disse assim: não passou da hora não, é a hora certa. Tem uns engraçadinhos, irmãos. Tem uns engraçadinhos, parece que não ora, e acha que ninguém ora. Aí vem o julgamento: mas por que fulano não foi? Porque não chegou a hora. Ou talvez não é chamado. Para tudo tem um tempo, Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. Tem coisa que parece coincidência, mas não é. Eu estava olhando hoje, conferindo os certificados e as credenciais, e vi lá, 5 de dezembro de 2024. Aí peguei o meu quadro lá, da estante, 5 de dezembro. Ué, será que minha vista está boa? 5 de dezembro também? De 2019. 5 anos. Exatamente 5 anos. Quando estava em Guarapuava, sendo consagrado a pastor. 5 anos, exato. Exato. Tudo tem um tempo certo. Tem gente que vai ser cooperador até o último dia da vida. E dá glória a Deus por isso. Tem gente que foi chamado para trabalhar de diácono. Reconheça o seu diaconato. Louva a Deus por isso. E faça bem feito. Faça com alegria. Tem outros que é chamado para ser presbítero. E se apresentar ele para evangelista, vai atrapalhar ele, vai estragar ele. Se for pastor, então, misericórdia. Porque tem uns que acham que é consagrado ao pastorado, ao evangelista, e acham que é melhor que os outros. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Então, os 4 conselhos: amor, humildade, sinceridade verdadeira anda junto. E 4, fidelidade e honestidade. E para fechar a mensagem, Efésios 4, 11 a 16, eu quero ler e já encerro. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levar em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulosamente. Amém? Ele mesmo deu. É Deus quem dá os obreiros para a igreja. Consagração, já falei que diversas vezes, eu continuo falando, não é presente para ninguém. Eu não tenho direito, diante de Deus e diante dos homens, de apontar alguém para ser consagrado como presente, porque o ministério não é meu. Quem dá o que é dos outros está roubando, é ladrão. É Deus quem dá, o ministério é dele. Então louva a Deus, agradeça a Deus. É claro que também não pode ser ingrato, né? A gratidão faz parte do nosso currículo. Ser agradecido pelo pastor, ser agradecido pela igreja, ser agradecido pela família, ser agradecido pelos companheiros, tudo isso faz parte. Mas o ministério, nós acabamos de ler, é Deus quem dá. Amém? Estejamos em pé. Vamos encerrar essa parte.